Olá a todos que acompanham meus vídeos na página do meu Facebook. Eu sou Elmo Bezerra. Gostaria de falar com vocês sobre um assunto bem intrigante e bem interessante, que é sobre a tradução do Novo Mundo da Bíblia Sagrada das Testemunhas de Jeová. Bom, alguém já disse para você que as Testemunhas de Jeová adulteraram a Bíblia para se adaptarem às suas crenças? Ou naquilo que elas acreditam? Se alguém já falou isso para você, por favor, não deixe de acompanhar esse pequeno vídeo até o final. Um dos textos mais criticados em relação à Bíblia que as Testemunhas de Jeová usam é o texto de João, capítulo 1, versículo 1, conforme você pode observar aqui no vídeo. Eu vou ler para você como é que está esse texto na tradução do Novo Mundo. Diz assim, acompanhe por favor. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus. Atentem bem a esse artigo indefinido um, pois é nele que nós vamos dar bastante atenção. Bom, por que nós vamos falar bem desse artigo indefinido um? Conforme você pode ver aqui na tradução do Novo Mundo, no capítulo 1 de João e o versículo 1. Bom, alguns têm criticado a tradução do Novo Mundo porque no grego original não havia ou não possuía o artigo indefinido, só possuía apenas artigo definido. Então eles criticam a tradução do Novo Mundo de que elas adulteraram então a Bíblia por acrescentar aqui o artigo indefinido 1 para dizer que Jesus Cristo não é o Deus Todo-Poderoso, mas apenas um Deus menor. Mas será que foi mesmo as Testemunhas de Jeová que criaram isso? Ou adulteraram a sua Bíblia? Bom, é importante notar que outras traduções da Bíblia, elas vertem essa última parte do versículo de João, capítulo 1, verso 1, como por exemplo a New Translation of the Bible, de James Moffat, e a The New English Bible, elas vertem no final desse versículo dizendo que a palavra era divina. A tradução do Novo Mundo diz que era um Deus, e essas traduções que eu citei diz que era divina ou algo similar. No entanto, outras traduções, nessa parte final do versículo de João, verte da seguinte maneira. Eu vou mostrar aqui para vocês a tradução do Novo Mundo, João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, que é uma Bíblia muito usada pelos evangélicos, e veja como é que ela verte esse texto então. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então note que aqui não tem o artigo indefinido um, como tem na tradução do Novo Mundo, conforme você pode ver aqui, que a palavra era um Deus. Então, será que as Testemunhas de Jeová erraram em colocar esse artigo indefinido 1 nesse texto de João, no capítulo 1, verso 1? É interessante que especialistas bíblicos dizem que não é errado você acrescentar o artigo indefinido 1 quando é para esclarecer passagens bíblicas. E eu vou mostrar para vocês que os tradutores da João Ferreira de Almeida, vou mostrar aqui para vocês, essa daqui é a revista e atualizada, tradução do Novo Mundo, de João Ferreira de Almeida, ok? Vou deixar aproximar mais um pouquinho aqui, para vocês verem qual é a tradução. Então aqui apareceu Almeida, revista e atualizada. E aqui em Atos, vou mostrar para vocês, Atos, capítulo, vamos ver aqui o 28, ok? Atos, capítulo 28 e o versículo 6. Agora observem como é que está aqui na tradução João Ferreira de Almeida, esse versículo de número 6. Vou deixar aqui aparecer a imagem. Aparecer a imagem para que você possa ver que o tradutor também de João Ferreira de Almeida, ele usou o artigo indefinido 1 nessa passagem da Bíblia para esclarecer melhor o entendimento do texto que nós vamos aqui ler para vocês, ok? Diz assim, ó. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer,
diziam ser ele, observem aqui, aproximar mais um pouquinho, um Deus, e um Deus do mesmo jeito, da mesma forma como é vertida aqui na tradução Novo Mundo, no capítulo 1 e no versículo 1 de João, conforme você pôde ver. Então é só você parar e pensar, por que que na tradução Novo Mundo é errado usar o artigo indefinido um, pelo fato de no grego não haver artigo indefinido, mas a tradução Almeida, revista e atualizada, e também a corrigida, elas podem usar e ninguém fala nada e ninguém faz nenhuma crítica, conforme você pôde ver aqui, que foi usado o artigo indefinido um. Bom, mas é interessante então nós observarmos um texto que é bem antigo, que é o texto copta saídico, ok? Esse texto copta saídico, essa língua ela foi desenvolvida nos séculos após o ministério de Cristo, nosso Senhor. Então, antes mesmo, há muitos anos antes da tradução do Novo Mundo, das Testemunhas de Jeová existir, ou ser traduzida, esse texto copta já existia. Agora o detalhe que nós vamos ver aqui, é que esse texto copta saídico, ele não é das Testemunhas de Jeová, e na época a Bíblia das Testemunhas de Jeová, longe disso, ainda nem havia sido traduzida. E vamos ver como é que o texto copta saídico, ele traduziu o texto de João, capítulo 1, versículo 1. Eu vou aproximar aqui para você ver, ó. Ver se dá para você ver melhor. Deixa aqui chegar. Pronto. Então aqui diz, ó. Aqui em cima você vê o texto em copta saídico e aqui em português. Então como é que ficou esse texto copta saídico que foi criado, desenvolvido depois, séculos após a morte de Cristo, bem antes da tradução do Novo Mundo, das Testemunhas de Jeová serem traduzidas? Como é que ele dizia? Ele diz assim, ó: no princípio era a palavra, e a palavra estava com o Deus, e um Deus era a palavra. Agora observe aqui, ó, o artigo está até circulado aqui, ó, parece com um Yzinho, né? Então aqui é o artigo indefinido 1. Por quê que isso é interessante? Porque o copta saídico, diferente do grego, ele possuía o artigo indefinido 1. Então quando ele foi escrito, ele trouxe o artigo indefinido 1, de forma similar como traduziu a tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas das Testemunhas de Jeová, conforme você pode ver aqui. Então ficou exatamente igual como o texto copta saídico. Então a ideia de alguém dizer assim, que as Testemunhas de Jeová foram elas que criaram, deram o passo para mudar o texto de João, capítulo 1, versículo 1, esse texto copta, ele veio na época certa para provar, para mostrar que isso não é verdade. E que a tradução do Novo Mundo está corretíssima em traduzir que a palavra era um Deus, e não que a palavra era Deus, como a maioria das Bíblias fazem dessa forma. Então, ficou aqui bem clara uma evidência de que a tradução copta saídica, ela, por usar um artigo indefinido junto com a palavra Deus, na última parte de João 1:1, ela prova que Jesus, ele era um Deus, e não o Deus Todo-Poderoso, como muitos acreditam. Então, o texto copta saídico, ele pode ser usado de forma clara para provar que a tradução do Novo Mundo, ela está correta em traduzir o texto de João, capítulo 1, versículo 1. Eu agradeço a você por sua atenção, espero ter tirado suas dúvidas e até a próxima.